Olá pessoal, muito bem-vindos. Então hoje a gente vai falar sobre zumbido no ouvido, ok? Então o zumbido no ouvido é um sintoma muitas vezes negligenciado e tratado de uma forma sintomática, às vezes com um medicamento chamado clonazepam, que vai retirar 10 anos da sua vida. Se você toma, tá tudo certo. Não precisa parar de tomar de forma abrupta, não faça isso, mas procure a raiz do problema. Então a gente tem uma situação que é relativamente comum, que é a síndrome de Meniere, geralmente é uma labirintite, onde você tem desconforto no ouvido, zumbido, pressão, náusea, vômito e vertigem. Esse é um quadro agudo, geralmente você vai no otorrinolaringologista, ele diagnostica, ele trata e você melhora. O grande problema é aquela pessoa que tem um zumbido crônico no ouvido. E existem várias causas que geram esse tipo de desconforto. Mas o que eu vou falar aqui é aquele caso crônico de difícil controle, que já foi no neuro, que já foi no otorrino, que já foi um monte de pacientes e ninguém consegue resolver. Então o que você precisa ver? Primeira coisa que você precisa ver, mitocôndria, tá? Geralmente esses pacientes têm um ácido úrico na mulher acima de 4,5 e no homem acima de 5 ou muito mais elevado do que isso. Então existem vídeos aí falando como recuperar a mitocôndria, mas o que não pode faltar, tá? Coenzima Q10, PQQ, lipóico, que eu vou falar daqui a pouco na parte neurológica e na parte de glicação. Então o lipóico para mim é o melhor tratamento. Existe um componente vascular, pode usar ginkgo biloba para isso, pode usar inclusive medicamentos para varizes. Muitos desses casos respondem, por exemplo, ao Venaflon. E muitos desses casos estão relacionados com problemas ali perto do ouvido, especialmente problemas dentários. Então, mitocôndria, lipóico, PQQ, magnésio, L-carnitina e coenzima Q10, ok? Então, esse é o primeiro ponto, tratar as mitocôndrias. Isso são os suplementos. Mais importante do que os suplementos, eu vou fazer um programa de exercício físico para aumentar o número de mitocôndrias. Se eu sou sedentário, eu vou perdendo as mitocôndrias. É como se fosse assim, ó. Eu tenho um carro turbo com 8 cilindros, só que eu só ando a 40 por hora. Então o organismo, sabiamente, ele vai abrir mão desse desempenho, desse carro que corre a beça, para ter um carro mais econômico. Por quê? Porque se você não está usando, o organismo vai fazer outro movimento. Então você vai perdendo a quantidade de mitocôndrias. Tá? Existe uma biópsia muscular do Pelé e viram que o Pelé é um super-humano. Ele tem muito mais mitocôndria do que os outros jogadores de futebol. É lógico que isso não é feito de rotina, uma biópsia muscular para avaliar a mitocôndria só é feito a nível de estudo, ok? Então, essa é a mitocôndria. Então, eu vou fazer um treinamento progressivo e aderência. O que é aderência? Eu não vou parar de fazer, não vou ficar mais do que 3 dias sem fazer exercício. Vou fazer exercício por mais de um ano e eu nunca vou deixar 3 dias, 72 horas sem exercício. E um treinamento progressivo, onde eu começo, onde eu estou, e vou chegar num preparo físico muito melhor do que eu estava. Não é entrar na academia e já querer fazer tudo muito rápido, você vai ter uma lesão. Então, um bom profissional de educação física é fundamental para te ajudar nisso. Tá? Então, mitocôndria é isso daí. Existe um componente de glicação, como se fosse um açucaramento desses ossículos, tá? E aí o lipóico, que é o mesmo que eu uso para mitocôndria, ajuda demais nisso, porque ele é um antiglicante. Então ele ajuda na mitocôndria e ele tira o açúcar que está impregnado. Então, para você fazer uma antiglicação, você precisa de parar de sujar. Então é fundamental você tirar o açúcar da sua vida, ok? Você vai remover o açúcar da sua vida. O amargo vai deixar a sua vida doce, já o doce vai deixar a sua vida muito amarga. É melhor acostumar com o amargo e ter uma vida doce, leve. Doce tem duas conotações. Doce pode ser leve, uma vida boa,
e doce pode ser açucarado. Então você vai ter uma vida açucarada ou uma vida doce. Então o amargo é o gosto do adulto, ok? Então mais amargo e menos doce. Não quer dizer que seja doce. O salgado também pode ser doce. Por exemplo, um pastel, ele é salgado, mas ele é doce. Tem muito carboidrato ali, muita farinha, ok? Então essa é a glicação. Precisa melhorar o fluxo sanguíneo nesse local, que está associado com problema neurológico e problema de glicação. Então você pode usar a ginkgo biloba, você pode usar a diosmina com esperidina, que é o venaflon, o daflon, o piquenogenol, que também ajuda, também é um antioxidante e também melhora a fluidez. Você pode usar 100 mg de natoquinase 2 vezes ao dia, que vem do natô, que é excelente para a fluidez do sangue. A esperidina com diosmina é 400/50. O venaflon e o daflon tem na farmácia. Eu uso doses menores na manipulação, junto com o piquenogenol. Então eu uso diosmina 100 mg, esperidina 50, muito pouquinho. Tem gente que fala que nem funciona. Experimenta e me fala depois. E o piquenogenol também 100 mg. Então fica 100, 100 e 50, 2 vezes ao dia. Ginkgo biloba você pode fazer 80 mg, 3 vezes ao dia também. Fazer menos, começar menos e ir aumentando. Cada um responde de um jeito. Tem pessoal que não entende isso, acha que a medicina é assim. Qual é a dose? A dose é 25 mg 3 vezes ao dia, só essa dose. Se o cara tiver 200 kg, se tiver 100 kg, se tiver 20 kg, a dose é a mesma. Então não é assim que funciona. Como é ampla a dose, é assim mesmo, bem-vindo à realidade, tá? E tem pacientes que toleram doses altas e tem pacientes que não toleram, tem efeitos colaterais com esses comprimidos vendidos na farmácia. Então começo devagar e vou aumentando, ok? Aí, olha só, a gente tem também o quê? Os campos interferentes, que são situações que eu tenho dentro da minha boca, ou na mandíbula, ou no nervo facial, ou no trigêmeo, que geram um curto-circuito elétrico. E esse curto-circuito elétrico vai gerar um zumbido no ouvido. Então, existe uma especialidade na odontologia que eu também faço, que é a terapia neural odontofocada. Então, um bom terapeuta neural odontofocado pode te ajudar se você tiver esse quadro de zumbido crônico naquele paciente que já fez um monte de exame, já foi no otorrino, já foi no nervo. Não existe um motivo para ele ter esse zumbido, tá? Foram afastadas as causas orgânicas relacionadas com os ossículos, por exemplo, que existem dentro do ouvido. Tá tudo certinho com tudo isso, mas continua o zumbido no ouvido. E a tendência, se você continuar comendo açúcar, se você continuar intoxicando seu corpo, é piorar. Uma outra estratégia também é utilizar diuréticos naturais. Por exemplo, caquitina, 100 a 500 mg 2 vezes ao dia. Altilix TN. Então, o que você vai fazer? Você vai usar diuréticos naturais para diminuir a retenção de líquido nesse local. Costumo dizer assim, ó, quem conseguir tratar zumbido vai ficar rico, ok? O profissional que conseguir tratar zumbido vai ficar rico. É um desafio? É, mas o paciente que vem e me procura com essa queixa, fazendo tudo isso, a gente consegue melhorar uma boa parte desses pacientes. Se você é profissional de saúde, saiba que 50% dos pacientes não querem melhorar, eles só querem entender e eles só querem procurar uma causa para essa doença servir como um mecanismo ali de barganha emocional com os familiares, e ele está sempre se sabotando, sempre tem um docinho, sempre tem uma linguiça que tem muito sódio, que vai reter líquido, que vai piorar o zumbido. Então, aquele paciente que quer melhorar, fazendo esses passos que eu expliquei aqui, você vai ter uma bela surpresa em relação ao zumbido. Um abraço e até o próximo vídeo.